Muito bem. Vamos falar um pouquinho de religião agora? Vamos lá. Como que São Tomás de Aquino, ele era teólogo ou filósofo? Ou os dois? Eu acho o seguinte, que essa separação entre esses grandes pensadores, ela... Eu estou começando com São Tomás de Aquino porque Claro. eu gosto muito de São Tomás de Aquino, sabe? Identifico muito com ele em algumas situações e eu gosto muito de falar sobre ele. São Tomás é incrível. Na verdade, se você for pensar, essa ideia de que tem filósofos, teólogos e toda essa separação muito formal, ela é parte a gente faz essas distinções e tudo mais, mas num certo sentido, ele é uma coisa só. Ele é o que a gente chama hoje de polimata. Polimatas são aquelas pessoas que têm conhecimentos profundos de áreas variadíssimas. E não é o que a gente tem hoje, por exemplo, com aquelas pessoas que sabem muito raso sobre um monte de coisa. O polimata não. O polimata é alguém que conhece muito de áreas variadas. E o Tomás de Aquino, a gente não tem tantos polimatas. Ser uma pessoa que é um polimata, que é a pessoa que conhece muito de áreas diversas, é difícil. Mas o Tomás de Aquino era um polimata. Ele era um grande pensador. Era um pensador da filosofia, da teologia, mas para além disso, ele era um pensador que vai buscar os fundamentos do direito da época dele, da política da época dele, da estrutura legal, claro. Tudo isso é parte dele. Então, o Tomás de Aquino é uma dessas pessoas, tal como Aristóteles o Bertrand Russell são pessoas que você olha e que são pessoas que têm essa estrutura de conhecimento profundo. E, falando de religião, eu acredito que uma das formas de experienciar a religião, não tem uma forma certa ou errada de experienciar, é parte da experiência humana, mas uma das formas de experienciar a religião, que eu acho muito especial para experimentar a religião, é nesse caldo cultural. Entender que, por exemplo, a religião cristã, ela bebe muito na fonte grega. Você vai lembrar, os evangelhos, por exemplo, foram escritos em grego, koiné, grego da época. João, por exemplo, quando a gente vai estudar grego na faculdade, eu me lembro quando tinha grego na faculdade, eu estudei no FMG e tinha grego, se estudava o Evangelho de João. Em Arqué, isso a gente estudava lá o Evangelho de João. E aí quando você estuda o Evangelho de João, você está estudando grego. Você está aprendendo aquela estrutura. E a religião bebe muito nessa fonte grega. Mas mais, a religião bebe muito numa fontes variadas, em culturas variadas, e esse caldo cultural fez, por exemplo, o cristianismo ser o que ele é. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, por exemplo, é um filósofo que está profundamente associado a Aristóteles. Não há como estudar Tomás de Aquino sem passar por Aristóteles. Então ele era filósofo? Era demais, era teólogo, teólogo também. As duas coisas. Santo Agostinho também passou. Demais. Acho que tem um segmento muito grande Santo Agostinho. Mas como que a filosofia, ela trilhou o caminho da religião, entrou dentro da religião e faz parte da religião hoje? Sim. Então, essa é uma pergunta que tem mais de uma ramificação como possível. Como que era reconhecido aqueles padres que tinham uma filosofia como um caminho, digamos assim, e como que ele é considerado pelos, digamos, o Papa na época, os bispos, os cardeais, né? Esse cara tem um pensamento moderno, um pensamento revolucionário, como que ele era tratado aquilo ali, ou até mesmo ele era julgado, expulso da igreja? Você tem conhecimento? Como é que funcionava isso aí? Olha, depende do padre. Falando do meu xará, por exemplo, de Giordano Bruno, o caminho dele não é um dos mais favoráveis, né? Foi condenado pela Inquisição e executado. Mas eu quero falar do Tomás de Aquino. Você levantou. A gente pode puxar outro, mas vamos pegar o caso de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi reconhecido na época dele como um dos maiores pensadores da história da humanidade. Tanto é que o Tomás de Aquino é a única pessoa da época dele que tinha um título, que era um título, que é um desses títulos fora do comum. O dele era muito espetacular, porque era um título concedido pela própria igreja. Ele era conhecido como Doutor Angélicos. Ele era um doutor dos anjos. Ele conhecia tanto a natureza, ele conhecia tanto a teologia, que ele é um doutor, portanto, ele é alguém que conhece profundamente algo, mas dos anjos. Tomás de Aquino era visto desse jeito, né? Como doutor angélicos. Até hoje, quando a gente vai falar de Tomás de Aquino, a gente sempre fala desse
esse título dele. É um título muito espetacular. Legal. Você tem várias pessoas incríveis na história da igreja que também têm títulos muito próximos, assim, que são grandes pensadores de áreas no interior. E, inclusive, a gente estuda pensadores que são, eu estava falando de Georges Lemaitre, lá, o belga, que era padre e tudo mais, a gente continua estudando essas pessoas. Mas o caminho da filosofia com a religião é mais complexo. Tem quem está próximo e quem está longe. Claro que para ficar mais longe da igreja teve um processo árduo, porque a igreja acusava, condenava esses indivíduos, proibia a leitura deles. Mas você pega o caso, eu vou falar mais um físico aqui, mas talvez um dos grandes heróis para mim, que é o Galileu. Uhum. Galileu é um caso peculiar, uma das pessoas que eu mais admiro na vida. O Galileu é um sujeito incrível. E o Galileu, ele foi condenado pela igreja numa certa altura. Tá falando de João Paulo, né? Uhum. João Paulo II. João Paulo II mais tarde, agora eu não vou lembrar se foi, certamente foi João Paulo, acho que foi, agora fugiu a memória, mas salvo engano foi João Paulo II que retirou a punição dada a Galileu e reconciliou a igreja com isso. Porque é importante entender que as igrejas, as estruturas, elas são parte de estruturas humanas e que frequentemente cometem erros. E eu acho que a igreja a igreja católica teve um caminho muito especial de reconciliar com Galileu e retomar essa proximidade que teve com Galileu. Isso aconteceu com muita frequência. Teve casos onde você se afasta, óbvio, mas muito por causa das pessoas, que às vezes cometem erros, né? Isso acontece, é parte da condição humana também, a gente cometer erro. Mas é importante depois que a gente reconcilie o perdão que você falou lá. Sim. Que reconciliar, retomar. E isso é parte dessa tradição, que é uma tradição cristã, mas é também uma tradição que fez com que a filosofia, às vezes, se afastasse um pouco da religião e outros se aproximassem um tanto. E hoje está bem curtido dentro da religião, né? Eu acho que tá. Você tem núcleos hoje variados, onde a filosofia entra dentro da religião. Você tem, por exemplo, a própria instituição onde eu dou aula, a Faculdade Jesuíta, onde muitos dos meus colegas professores são padres jesuítas. Um trabalho espetacular. Aqui a gente tem a instituição onde eu dou aula, tem um dos grandes pensadores da história do Brasil, que é um jesuíta chamado, que é fugiu agora. Meu Deus. Eu não posso esquecer o nome dele. É o Lima Vaz. Claro. O Lima Vaz, um dos grandes pensadores brasileiros, e que é ali jesuíta, formou toda uma geração de pensadores. Eu tive contato com ele quando eu era aluno ainda da graduação, embora eu não tenha estudado lá. Lima Vaz é impressionante. Então, dentro da igreja tem ainda a filosofia com muita força, e a filosofia tem a religião muito forte dentro dela. Uhum. Então, isso é variado, tá? Varia muito dependendo de onde você tá, como você tá. E tem gente que tá totalmente fora, tá? Tem um pedaço da filosofia que tá totalmente fora da religião. Mas eu diria que há um pedaço bastante importante hoje, completamente inserido dentro da própria literatura, a gente vê, pelo menos eu li que, por exemplo, João Paulo II era um grande filósofo. Sim. E foi seguido pelo Ratzinger, né? Que também era um grande filósofo também. Apesar que ele tinha o classismo da igreja católica, o sapato vermelho, o anel, em todo, né? Que foi praticamente substituído pelo Papa Francisco agora, né? Mas dizem que o Papa João Paulo II e o Ratzinger eram grandes filósofos da igreja católica. Você pega até o Papa Francisco, é um dos grandes pensadores da igreja. E ele soltou agora, logo no início do ano, um texto muito interessante, falando um pouquinho da relação da igreja, inclusive para quem quiser ter interesse nesse caso, sobre a igreja e as inteligências artificiais, como que elas estão impactando no mundo. Então, se você pensar o Papa Francisco agora, que é um dos papas ali que tem esse trabalho também intelectual, eu diria que vários têm. O caso do Ratzinger, por exemplo, é um pouco diferente, porque o caso dele é que, além de ter esses textos, ele era um grande teólogo também. Sim. Eu não conheço a teologia de perto do Francisco, certamente tem muita coisa da teologia do Francisco, mas é uma teologia da qual eu ainda não me debrucei sobre ela ainda, mas ele tem uma teologia bastante profunda. E se for pensar, todos eles têm formação filosófica, né? Pelo menos na Igreja Católica. É essa confusão que eu tenho, às vezes, com São Tomás de Aquino, porque algumas literaturas falam que ele era teólogo e não filósofo, e pensador, né? Outros falam que ele era teólogo, filósofo
e casava as duas coisas juntas. Sim. Né? Mas não tem uma literatura que fala assim, era isso e explica por que ele era. Sim. Não tem. A gente fica um pouco meio em dúvida nesse sentido, né? E são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Eu acho que se você vai pegar, por exemplo, pra gente... Ele era as duas coisas, mas pra gente entender um pouco da diferença das duas coisas, na teologia, você tem um ponto fundamental na medida que você é um teólogo cristão católico. Você acredita na verdade da revelação. Então, que a revelação que nos foi apresentada, verdadeira. A vinda de Cristo, que Cristo era um homem, mas também era filho de Deus, de que as palavras de Cristo, elas ecoam até hoje pra gente, porque elas são parte dessa revelação que nos foi dada pela vinda dele. Quando você é um teólogo cristão católico, você acredita nesse princípio, a revelação é parte fundamental da sua vivência. Isso é... São Tomás de Aquino acreditava na revelação demais, claro. Uhum. É parte da vida dele. Mas para além disso, ele era filósofo. E como ele era filósofo, Tomás de Aquino também se perguntava: será que eu posso explicar racionalmente a criação do universo? Será que eu posso explicar racionalmente que Deus existe? Posso. Inclusive, Tomás de Aquino fez isso, apresentou as 5 vias. São as chamadas 5 provas da existência de Deus. Uhum. Isso nega a revelação que ele acredita? Não, de jeito nenhum. Isso é pra quê, então? Por que ele fez isso? Porque ele é um sujeito profundamente curioso, interessado em entender, e ele vai, como parte da teologia cristã, se Deus nos deu a racionalidade, é porque é para que nós a utilizemos. Não como o corpo, Deus quer que nós utilizemos o corpo do mesmo jeito que a gente quer que utilize a racionalidade, para edificar a criação. Então é claro que tem a revelação, é parte fundamental a revelação, óbvio. Mas para além da revelação, você tem as provas da existência de Deus, que são racionais. Então, agora para trocar em miúdos. Vamos lá. Se o sujeito, o fundamento dele é a revelação, ele é um teólogo. Se o fundamento dele é a tentativa de explicação racional do porquê da revelação, aí nós estamos falando de filosofia. As duas coisas são diferentes, mas frequentemente elas podem ter contato. Mas são coisas diferentes. E caminham juntos. Às vezes caminham juntos, às vezes não. Depende de quem. Em São Tomás de Aquino sempre andavam juntas. Uhum. Inclusive, há um lugar... Eu vou te contar essa história é muito especial, que é a história de São Tomás de Aquino. E o finalzinho da vida dele. São Tomás de Aquino, um homem que dedicou a vida dele ao raciocínio, a pensar. Nos últimos meses da vida dele, ele ficou muito doente, mas ele continuou escrevendo. E Tomás de Aquino teve uma experiência que ele vai relatar, a última coisa que ele relata, é uma das experiências mais especiais. Ele estava escrevendo e ele teve a sensação da presença e do amor de Deus. É claro que a gente pode falar, eu sinto Deus em todos os lugares, mas frequentemente cristãos vão buscar essa experiência, que é uma experiência muito poderosa, que não dá nem para falar dela, mas é a experiência do amor de Deus absoluto na sua vida. Mas é tanto amor que não cabe e que não dá para falar. E como nem desenhar. Não. Não tem. São Tomás de Aquino escreveu um dos livros mais importantes da história da humanidade, chamado Suma Teológica, que é um livro imenso. Raciocinou a vida inteira, São Tomás. Finalzinho da vida dele. Ele lá no quarto dele, depois de ter escrito várias coisas, ter dedicado, ele teve essa experiência do amor profundo dentro dele. Depois da experiência, ele disse o seguinte: tudo que eu escrevi não passa de palha seca diante dessa experiência que eu tive com Deus. Ele nunca mais escreveu. Algumas vezes, a verdade da revelação está para além do aspecto... Algo inexplicável, né? Está para além. Do mesmo jeito pelo qual eu costumo dizer que eu amo as pessoas, quando eu amo meu filho. Eu posso dar motivo pelo qual eu amo meu filho? Posso, um monte. Eu amo meu filho por isso, por aquilo. Eu amo meu filho porque a gente vê desenho junto, porque a gente gosta de comer alguma coisa junto, a gente gosta de ficar fazendo brincadeira, eu e ele. Frequentar o mesmo lugar, praticar o esporte. Mas eu não consigo te dizer exatamente o que eu tô sentindo por ele.
Eu sei que eu tô sentindo. E é muito poderoso, mas você sabe que eu não consigo dizer exatamente o que eu sinto? Você tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Um só. Eu não consigo exatamente dizer, porque transborda. Essa experiência foi a experiência que Tomás de Aquino teve com Deus. Ele viu o tamanho da experiência, ele ficou tão chocado com essa experiência que não dá pra falar. Eu vi que você até se emocionou falando Não, eu do seu sempre falo, filho. Né? é uma experiência que transcende a gente, né? Ela é muito Sim, poderosa, sim. ela vai pra além de cada um de nós. Quando a gente faz isso, essa experiência, ela é muito, muito bonita, a gente não consegue dizer. Então, a parte racional humana é um pedaço da experiência humana. A filosofia é eminentemente racional. Mas a experiência humana não é 100% racional. Em outras coisas também.